Olá, sétimo ano, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa matéria. A gente falou um pouquinho do Shakespeare na aula passada e hoje a gente vai falar um pouquinho do Hamlet, que é uma peça teatral dele tão famosa, né? E que no meio da peça tem ali essa frase, essa citação mais conhecida de Shakespeare, que é ser ou não ser, eis a questão, né? Então é uma tragédia, né? Que ela é feita em 5 atos, 5 partes, e o pai do Hamlet é assassinado pelo próprio irmão, né, o tio do Hamlet, que chamava-se Cláudio, e que rapidamente se casa com a viúva, que é a mãe do Hamlet, a Gertrudes, e toma o trono do rei, né? O rei morto depois, o pai do Hamlet, surge como um fantasma para o filho, né, pedindo vingança, e o príncipe passa a se fingir de louco, como um plano para vingar a morte do seu pai. Então a peça Hamlet é repleta de curiosidades. Hamlet é um personagem extremamente inteligente, mas seu nome de origem nórdica, né, quer dizer tolo, ou esperto que finge tolo. Um dos filhos do Shakespeare, que morreu quando era criança, chamava-se Hamnet. O nome tem essa mesma origem. Então acredita-se que ele colocou em homenagem ao filho. Outro elemento interessante é que em Hamlet, Shakespeare apresenta uma peça dentro de outra peça, né? O que configura um uso de metalinguagem. Então, enquanto está ocorrendo a peça teatral, o Hamlet vai organizar um teatro, uma peça, para ocorrer dentro daquele teatro ali. Então, a metalinguagem é quando um artista na sua obra faz referência à própria linguagem artística, né? Então, dentro de um teatro vai ter outro teatro. Nas artes visuais, por exemplo, a metalinguagem quando o pintor se retrata, né? Ele mesmo pinta ele mesmo. Então, ao saber que dentro da peça, né, o Hamlet descobre que está vindo uma trupe de atores que vai passar pela cidade, então o Hamlet contrata eles para interpretar uma peça, né? E ao conversar com eles, o Hamlet, que é o príncipe, se comporta realmente como um diretor teatral, ele fingia ser um diretor teatral, né? A questão de ter esse teatro era só para enganar o tio, né? E dava as dicas dizendo: falem essas falas como eu as pronunciei. Língua ágil, bem claro. Se é para berrar as palavras, como fazem tantos de nossos atores, eu chamo o pregoeiro público para dizer minhas frases. Ajusto o gesto à palavra, a palavra ao gesto, com o cuidado de não perder a simplicidade natural. Então Hamlet falava com esses atores, né? Como se realmente ele fosse um diretor. Essa peça foi encenada especialmente para o tio Cláudio, que matou seu pai, e para sua mãe. E a peça, ele coloca o nome de A Ratoeira, né? De uma forma irônica, porque era o que ele queria mesmo, no meio da peça, pegar aí o assassino. Então, com isso, o Hamlet pretendia testar a reação do seu tio, né? Caso ele fosse o assassino do seu pai, provavelmente ele ia se conturbar, ficar nervoso com a peça e assim ia cair nessa armadilha aí. Então a gente tem os personagens, né? O Laerte, o Polônia, o Ofélia, o Hamlet, o Horácio, o Fantasma, o tio Cláudio, a Gertrude, a Rose, o Guilde, o Fortinbras. Então são os principais personagens da peça de Hamlet, né? Tem um filme muito legal do Hamlet que mostra bastante assim, bem inspirado na obra de Shakespeare. E aí tem uma coisa interessante, quando você pesquisa por Hamlet, todos eles aparecem com uma caveira na mão. Por que isso acontece? A passagem com esse crânio na mão acontece na primeira cena do quinto ato, quando o príncipe regressa de um enterro na Inglaterra e ele passa por um cemitério. E aí ele fala com um coveiro que conta para ele que Yorick, que era um bobo da corte, era um amigo de infância de Hamlet, tinha morrido. Então que ele pega a sua caveira enquanto, né, recorda as suas virtudes e reflete sobre a morte e a passagem do tempo. E acontece que a força da imagem, né, Hamlet com o crânio, leva a que seja sempre assim, representada em quadros e cartazes, e que associa a imagem dele do ser ou não ser, que é a parte mais famosa desse texto, né? Então, quando ele tá ali, ele sofrendo com a morte do amigo e pensando na vida, ele fala essa frase aí com uma caveira na mão por ele estar num cemitério.
a nossa atividade, né, sobre o Hamlet. Eu quero que vocês peguem o caderno de desenho, né? Vai ser desenhado e pintado. Vocês coloquem a data, 22/6, podem usar o caderno na vertical, ou seja, em pé. O título é Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. E vocês vão escolher uma dessas 4 imagens para desenhar e depois pintar. Então, eu coloquei 4 imagens de Hamlet bem diferentes, né? Essa daqui mais cômica, essa bem tradicional de um príncipe, esse também de um príncipe inteiro, e uma em forma de anime, né? Porque eu sei que tem bastante que gostam. Então, escolham uma dessas, travem um videozinho aí, para vocês desenharem no caderno. Não é desenho pequeno, o desenho tem que ocupar a folha toda, não precisa ficar exatamente, né? É uma base, mas escolham uma das 4, tá? Caso queiram pesquisar na internet, só colocar lá Hamlet para desenhar ou para pintar, que daí já vai aparecer também. Ou trave essa imagenzinha aí, para que vocês consigam, então, desenhar, certo? Então, façam bem bonito, podem pintar da cor que vocês quiserem, né? O príncipe tem as cores mais tradicionais ali, mas podem usar o que vocês quiserem. Façam a caveirinha na mão, certo? Para que fique bem legal. Ocupem a folha toda aí, um só, ok? Então, até a semana que vem.